Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Os estoques de suco de laranja atingiram o menor número da série histórica. A queda foi superior a 24%. Os estoques globais do suco de laranja brasileiro, convertido em suco congelado concentrado, chegaram a 351.483 toneladas no dia 31 de dezembro de 2024, conforme levantamento da Associação Nacional de Exportadores de Sucos Cítricos, uma queda de 24,2% em relação ao mesmo período de 2023, quando os estoques estavam em 463.940 toneladas, e ao menor volume já registrado pela série histórica. A Citrus BR reúne as principais empresas produtoras e exportadoras brasileiras de sucos cítricos e realiza o levantamento por meio de auditorias independentes junto às suas empresas associadas, consolidando os dados com uma auditoria externa. E isso acontece na esteira do fechamento da safra 2024-2025, que foi a menor safra em mais de 30 anos. Nós tivemos aí um período de calor, de seca, uma série de intempéries climáticas que afetaram a produção. E com uma produção muito baixa de fruta, a produção de suco também acabou sendo bastante afetada. Agora todos os olhos se voltam para a estimativa de safra do Fundecitrus, que deve ser realizada agora em 10 de maio, e com isso a gente aguarda para ver qual que vai ser a reação do mercado, mas sem sombra de dúvida um ano muito difícil para a citricultura, especialmente para a produção de suco de laranja. A tecnologia tem sido uma grande aliada no campo. Em Bebedouro, no interior de São Paulo, estudantes de uma escola técnica aprendem a usar drones nas lavouras. A expectativa é de redução de custos e aumento da produtividade. O drone é usado para aplicação de defensivos agrícolas e pode aumentar a produção. Lucas é produtor de café e grãos em Três Pontas, no sul de Minas Gerais. Ele utiliza o equipamento há 3 anos na plantação de soja e milho. E o aumento na produção foi de 10%. O porquê que vale a pena? Reduzindo o custo, aumentando a produtividade, uma maior eficiência, uma maior facilidade no manejo das pragas, né? Que com o drone você consegue atingir o alvo certo que você quer. Então isso é muito bom. O gasto do Lucas com o aluguel do equipamento e a mão de obra é de R$150 mil por ano. Por isso, comprou um e fez o curso para aprender a utilizar. Agora é só esperar o drone chegar e começar a fazer as aplicações lá na fazenda. O curso tem duração de 1 semana. Os alunos aprendem a preparar os defensivos agrícolas, a legislação do equipamento, como fazer a solicitação do voo e a parte técnica do drone. A gente já comercializa o equipamento. Com a comercialização do equipamento, é obrigatório alguém durante a operação ter esse curso. Então a gente focou em abrir o curso, né, e oferecer a solução completa, desde a comercialização do equipamento até mesmo o curso, né? Depois da teoria vem a prática. O aluno Radamés já está com o controle e o drone no ponto de decolagem. O tempo de voo deste equipamento é de 8 minutos, o mesmo tempo da recarga da bateria. Com 3 baterias e um gerador, o drone pode funcionar durante todo o dia. Este drone com as baterias custa R$250 mil. Um investimento que pode trazer em pouco tempo mais lucratividade. A gente tem alguns cooperados que já fizeram alguns trabalhos na propriedade deles, que eles fizeram uma aplicação com um trator e uma com um drone, em um talhão, né, que é lado a lado, na qual o drone se saiu melhor na produtividade na parte da soja. Por exemplo, na parte do trator, ele conseguiu 78 sacas por hectare. Quando fez com um drone, conseguiu 83 sacas por hectare. 27 alunos participaram das aulas, 3 produtores rurais e 24 estudantes,
que concluíram o curso técnico de agronegócio da ETEC de Bebedouro. Tem uma duração de 1 ano e meio, são 18 meses, né? Então ele tem as aulas teóricas e também tem algumas aulas práticas, tem visitas técnicas, para que os alunos possam também vivenciar a prática, né? Dos cultivos, né? Das criações de animais e poder ficar mais inserido aí na área também do agronegócio. Rafaela fez o curso técnico de agronegócio e participou das aulas sobre a aplicação de defensivos agrícolas com drones. É um curso que vai agregar muito para mim, tanto futuramente quanto agora nos próximos dias, a gente nunca sabe, né? É um curso muito bom, muito interessante, a gente já tem uma noção de como que pode utilizar ele no campo. O curso particular pode custar R$3.000. Este aqui é de graça. É o único do Brasil 100% presencial. E desde 2023 já formou 750 alunos. Com certeza vai facilitar muito a vida do produtor. Eu acredito que a cada dia mais vai evoluir, reduzir o custo até para aquisição também. E acho que no futuro aí todo produtor vai acabar tendo seu próprio drone. Se qualificar é fundamental, né? E cursos de capacitação têm ajudado produtores de leite da região de Caldas Novas, em Goiás. O objetivo é aumentar a produção a partir da qualificação em gestão das propriedades. A produção de leite no Brasil enfrenta desafios e oportunidades. Nessa propriedade, em Caldas Novas, são produzidos quase 160 litros de leite in natura. O principal desafio nosso aqui hoje é o preço do leite. Nós não temos um preço estável. Na mesma hora que nós estamos com um preço bom, ele já está embaixo, né? E o custo elevado dos insumos que nós utilizamos. Em Goiás, o leite é comercializado por cerca de R$ 2,60. A oscilação de preço sempre foi uma queixa dos produtores que estão nessa área. Quando você não tem um preço equilibrado do leite pago pelos laticínios, você tem uma alta de insumos. Agora hoje nós estamos lidando com o preço do milho que disparou. Então a ração ainda só não encareceu bastante devido à soja ter recuado um pouco. Mas mesmo assim a gente tem que fazer um trabalho dentro das propriedades visando equilibrar essas contas para no final sobrar realmente dinheiro no bolso do produtor. O grande desafio de analistas e técnicos de campo aqui na região sul do estado é fazer com que o mesmo rebanho produza uma maior quantidade de leite. Fazendas que tiveram acompanhamento gerencial e também nutricional já entregam resultados positivos, como por exemplo essa aqui de Caldas Novas, onde os animais antes produziam cerca de 3.000 litros por mês e hoje já produzem cerca de 9.000 litros. A gente faz uma análise, a dieta do animal é montada de acordo com o volumoso que ele está ingerindo. Então, em determinadas épocas do ano, é um tipo de concentrado que esses animais vão consumir. Hoje aqui os animais estão a pasto, né? Então a gente consegue trabalhar com a dieta mais energética e menos proteica, que a gente consegue reduzir o custo disso. Quando esses animais entrar na silagem de milho, é um volumoso que vai ter que conter mais energia, a gente tem que equilibrar a proteína. Então, o concentrado ele vai variar de acordo com a dieta de volumoso que esse animal tem e a produção do animal. A ajuda do Senar ela tem sido importante, principalmente para os pequenos produtores, porque nós temos uma análise geral do nosso rebanho, né? Nós temos um tratamento específico para alguma doença e temos também o auxílio deles no equilíbrio da alimentação do gado. Segundo a Embrapa, o custo de produção de leite aumentou 2,1% em relação ao ano passado, impactado por mão de obra, energia e combustíveis. Apesar de uma leve queda nos custos no início de 2024, a tendência foi de alta ao longo dos meses. Hoje nós temos uma situação de uma oferta restrita de leite, não só no Brasil, não só em Goiás, mas no Brasil como um todo. Mas o mercado continua com oferta muito restrita, o que nós percebemos uma recuperação de preços nesse momento aos produtores. Apesar da gente ter aí uma expectativa de uma produção recorde de grãos, tanto de soja quanto de milho, né, mas os custos ainda continuam elevados, não só na questão da alimentação, mas também na área sanitária, na área de manejo por parte dos produtores. Na medida que os anos vão passando, a gente vai reduzindo o número de produtores, muita gente vai desistindo da atividade, mas o volume de leite vai aumentando. Porque aquelas pessoas que não são tecnificadas estão deixando a atividade e as pessoas tecnificadas estão absorvendo esses animais
E um animal que às vezes numa fazenda daria em média 8 litros de leite, está indo para a fazenda técnica de casa de 15, 20 litros de leite. Então o produtor está diminuindo, mas o volume está aumentando. Apesar dos desafios, a produção de leite segue forte e essencial para o mercado brasileiro e internacional. O setor enfrenta oscilações, mas a expectativa é de crescimento e maior estabilidade para os produtos ao longo de 2024. No momento, a gente está no processo de início de recuperação de preços dos produtores, né? Uma recuperação não tão satisfatória quanto iniciou ano passado, mas uma recuperação. E nós esperamos que esse ano os produtores possam conseguir uma remuneração para que ele possa conseguir suprir os seus custos de produção e obter renda na sua propriedade. A infraestrutura para o escoamento da safra é precária e ficou ainda mais cara com a alta do diesel. Faltam caminhões e o preço do frete aumentou. É pelas estradas do país que os alimentos que saem do campo chegam até as famílias brasileiras. 60% do transporte de grãos ainda é feito por caminhões. O meio de transporte mais caro é um dos obstáculos para as medidas do governo. A Associação Brasileira dos Produtores de Milho diz que só na safra deste ano o preço do frete subiu entre 30% e 40%, dependendo da região. Falta armazéns suficientes, né, principalmente dentro das fazendas, faltam rodovias em qualidade e quantidade adequada, ferrovias, temos um monte de ferrovias ainda por serem liberadas, ainda em construção, hidrovias que é muito pouco explorado, com exceção no Arco Norte, e também os portos, que precisam melhorar a sua eficiência, tanto para expedir a nossa produção, como também, eventualmente, para receber a produtos de fora. O Brasil está colhendo mais uma safra recorde de alimentos com destaque para a soja, o que tem exigido cada vez mais caminhões. A oferta de transporte está limitada. Faltam caminhões e até caminhoneiros. E o preço do diesel foi reajustado em mais de 6% no mês passado, o que tem pressionado o valor do frete e o preço dos alimentos. A Companhia Nacional de Abastecimento tem enfrentado problemas de logística. As empresas contratadas pedem mais tempo para cumprir os contratos e transportar alimentos como milho. Para a Frente Parlamentar do Agronegócio, o governo não avaliou as propostas enviadas pela entidade antes de anunciar o corte de impostos para produtos importados. Medidas como, por exemplo, redução temporária de PIS e COFINS sobre insumos essenciais, sobre o trigo, sobre óleo vegetal para baratear produtos como massas e pães, além da revisão de tributação sobre insumos agrícolas, são muito mais eficazes e fortalecem a produção nacional, não os nossos competidores. O documento encaminhado afirma que o Brasil enfrenta uma inflação persistente, impulsionada pelo aumento dos gastos públicos e pela desvalorização cambial, e que o incentivo à produção local geraria um efeito sustentável de longo prazo. Expansão dos gastos públicos, instabilidade fiscal, isso tudo contribui para a desvalorização do real, eleva a inflação e os custos dos alimentos. O governo zerou a tarifa de importação de 9 alimentos: azeite, milho, óleo de girassol, sardinha, biscoitos, massas alimentícias, como macarrão, café, carnes e açúcar. Mas será que o consumidor vai ter algum alívio no bolso, hein? E para o agronegócio brasileiro, tem impacto? Quem chega para explicar tudo para a gente é o Cícero Zanetti de Lima, que é pesquisador do FGV Agro. Bom dia, Cícero. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. É um prazer estar falando com todos vocês. Cícero, quando as medidas foram anunciadas na semana passada, muita gente perguntou, nossa, mas será que o nosso agro aqui brasileiro vai ser impactado à medida que o Brasil tira essas tarifas de importação de produtos importantes? Bom, Kelly, essa é uma pergunta que a gente precisa analisar com muita cautela. A gente tem que entender que existem fatores pelo lado da oferta, que é o nosso lado de produção, o lado que produz esses produtos, e um lado de demanda, que são o nosso mercado, os nossos mercados consumidores, seja ele o mercado doméstico, seja o mercado de exportação. Atualmente, nós sabemos que o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de café, carne e açúcar, e também exporta esses produtos para o resto do mundo. Então, dificilmente uma eliminação de tarifas
né, de importação desses produtos vai afetar gravemente o nosso agro. Tá? Por quê? Porque nós já somos grandes produtores, a gente já tem expertise, a gente já tem tecnologia, a gente já tem diferenciais de custo e de produção para exportar esses produtos. Então, quando você olha tudo que nós exportamos e aquilo que nós importamos de café, importamos de carne, importamos de açúcar, é muito baixo. Tá? Então, dificilmente essa redução das alíquotas vai acabar impactando a produção e as exportações desses produtos do nosso agronegócio. E até porque, né, Cícero, se a gente é líder na exportação desses produtos que você citou, como, por exemplo, café, carne, né, açúcar, é porque somos competitivos, porque o mundo não compra de quem cobra caro, não é? Isso, exatamente. A gente tem vantagens comparativas e vantagens competitivas na produção desses produtos. Então, quando a gente olha o preço do café, o café ele não está caro só no Brasil, ele está caro no mundo inteiro, porque outras regiões de mesma latitude, né, ou seja, de mesma localização geográfica de produção do café que nós temos no Brasil, também vem enfrentando com adversidades climáticas. Então, o preço do café ele não está caro somente no Brasil, ele está caro em todas as regiões do mundo que produzem o café. Né? A mesma questão quando a gente olha para a carne. O Brasil, ano passado, ele bateu o recorde histórico na produção de carne bovina e também de exportação. Então, significa que nós temos oferta, nós temos produção. Tá? Então, do ponto de vista, olhando para o outro lado, né, olhando pelo lado da demanda, a gente percebe que a demanda por alimentos, sim, ela está aquecida. Por quê? Porque a gente vem de trimestres e um ano de crescimento do PIB. Né? Então, no final do dia, essa eliminação das tarifas de importação é muito mais uma sinalização do governo federal, mostrando para a economia, né, para os consumidores, olha, nós estamos comprometidos aqui em tentar reduzir o preço dos alimentos com essas medidas de redução das tarifas de importação. Mas, como a gente já falou, já comentou aqui, o impacto vai ser muito baixo, negligente, então acaba que essa medida, essa eliminação dessas tarifas de importação tem muito mais um viés político de o governo mostrar para a sociedade, olha, nós estamos fazendo o nosso dever de casa, a gente está tentando controlar o preço dos alimentos, mas não é muito bem por aí o caminho das pedras. E para você, consumidor, então, que acompanha o Record News Rural, por tudo isso que a gente está falando aqui, a expectativa é que realmente o valor não caia lá na prateleira do supermercado, né, Cícero? Então, a expectativa é que, se houver uma queda, seja uma queda muito marginal, muito pequena, porque a gente sabe que, para que os alimentos eles cheguem às prateleiras do mercado com um valor mais baixo, e aí a gente olha, por exemplo, o nosso modal de transporte, né? A forma como os produtos eles chegam nos nossos mercados é por rodovias. Então, se a gente tiver investimentos em infraestrutura, um preço do combustível adequado, investimentos em logística, investimentos em estrada de ferro que reduzem o custo de transporte, aí sim a gente tem políticas estruturantes para fazer com que, de fato, a gente tenha uma redução do custo real dos alimentos. Então, essas manobras de redução do imposto de importação, até mesmo vários estados tentando isentar o ICMS, mais ainda do que a cesta básica já possui, são medidas artificiais de curto prazo, que vão conseguir regular o preço dos alimentos, mas que não vai, de fato, nos gerar um benefício de médio e longo prazo, que é o que o brasileiro, de fato, precisa. Nós, todos brasileiros, precisamos desse alívio, né? Com certeza, né? A gente assusta ali na hora de passar no caixa do supermercado muitas vezes, né? Os preços estão aumentando bastante. Agora, Cícero, olhando de uma forma mais ampla, você falou de um ponto que eu acho essencial, que o problema não é a oferta e sim a demanda crescente. E a gente olhando realmente de uma forma mais global, o que se vê é uma necessidade de aumento de produção de alimentos, não é? Porque a demanda ela é crescente e o Brasil ele entra como um protagonista nesse processo, não é?
Exato. Então, a gente precisa lembrar, Kelly, que por que há o comércio internacional e principalmente o comércio internacional de alimentos, de commodities? Porque você consegue ser especialista na produção de um determinado produto com um baixo custo. Então, todo esse contexto global que tem mudado, né, com a eleição do presidente Trump nos Estados Unidos e que vem se falando muito dessa guerra comercial, essa retaliação de tarifas, ela tem um ponto político importante, onde você tem uma geopolítica, uma geoeconomia global que ela vai se reajustar, mas você tem uma certa limitação. Por quê? Porque quando a gente olha para a China, a gente está falando de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas que precisam se alimentar. Eles não conseguem produzir todos esses produtos, todas essas commodities. Então, a China, quando ela entra numa possível guerra comercial com os Estados Unidos, ela sabe que vai ficar mais caro para ela importar essa commodity. E a mesma coisa, os Estados Unidos, Canadá, ou até mesmo o Brasil, quando aumentam essas tarifas de importação, eu fecho para os produtos chineses, eu tenho que ser capaz de substituir essa importação. E, em grande parte, essa produção nos Estados Unidos, seja no Brasil, Canadá, ela acontece mais cara do que na China. Então, é mais caro eu produzir internamente do que eu importar da China. E o que acontece quando eu produzo de uma maneira mais cara? O meu custo de produção aumenta, eu gero uma pressão em cima dos preços. Então, a gente precisa entender que existe essa guerra comercial, existe uma reorganização geopolítica, geoeconômica, mas que, ao mesmo tempo, também apresenta uma limitação. Eu não posso sair tarifando todo mundo, porque eu não sou capaz de produzir todos os bens e serviços que o meu país consome. Então, eu preciso desse comércio internacional. E quando a gente olha para os alimentos, como você bem comentou, o crescimento populacional e o crescimento da renda, eles vão continuar ainda nos próximos anos pressionando a maior demanda de alimentos. Então, é natural que esse comércio, né, de produtos agrícolas, de alimentos, ele se aprofunde, né, ele aumente com o passar do tempo. Cícero, você falou sobre a guerra comercial que a gente passa nesse momento, né? O mundo está se readequando e é interessante porque no fim de semana, né, a China anunciou que vai taxar o Canadá em retaliação. Na semana passada, né, os produtores de soja dos Estados Unidos foram lá reclamar com o governo sobre essa possível taxação em cima da China. Falou, olha, vocês vão acabar beneficiando o Brasil, porque a China vai comprar mais soja do Brasil. Ou seja, parece que está isolado, mas não, todo mundo está conectado e todo mundo está de olho no que está acontecendo neste momento, né? É exatamente isso, né? O mercado de commodities ele é altamente conectado. E o que a gente pode aprender aqui, Kelly? A gente pode olhar para o primeiro governo Trump, onde ele fez exatamente essa guerra comercial, esse contexto comercial, e aprender com o passado. Naqueles 4 anos onde houve uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, houve pequenos aumentos de demanda das commodities vindas, né, com produção no Brasil, ou seja, nós exportamos mais para a China, desviou o comércio chinês dos Estados Unidos para o Brasil. Só que a gente tem que ter claro também que na compra da soja é estratégico para a China manter as compras de soja um pouco do Brasil, grande parte, cerca de 60% do Brasil e 40% dos Estados Unidos, porque essas compras acontecem em diferentes épocas do ano, onde você tem o preço da commodity com um diferente nível. Então, é interessante do ponto de vista do comprador que eles comprem um pouco do Brasil, um pouco dos Estados Unidos. Tá? Agora, sim, né, qualquer guerra comercial entre esses dois gigantes, Estados Unidos e China, vai respingar no Brasil, como aconteceu já no passado. Tá? Mas as expectativas é que não seja um efeito tão grande. Por quê? Porque a gente já aprendeu com o passado, a gente já sabe o que aconteceu. Então, a gente precisa entender que esse efeito ele não vai ser um efeito tão grande quanto aconteceu no primeiro governo Trump. Cícero, olhando aqui para o mercado interno, né, o consumidor brasileiro sempre fica naquela preocupação, poxa, mas se exporta muito, como é que fica a gente aqui em relação ao preço, né? E conversando sempre com entidades de diferentes setores do nosso agro, sempre eles reforçam, né, que
o público interno ele tem abastecimento garantido, né? Por exemplo, no caso do café, no caso das carnes, por exemplo. Então, só que quando a gente aumenta a exportação, né, a gente gera também mais emprego e renda aqui no país, é isso? Exato, né? A gente tem duas grandes fontes de demanda, né? Vamos colocar assim resumidamente, a nossa demanda interna, nossos consumidores, o nosso mercado doméstico, né? E o mercado de exportação. Então, qualquer pressão de demanda, né, que venha tanto do mercado consumidor quanto do mercado externo, ele vai aumentar os preços, né? Ele vai gerar pressão sobre os preços, tá? Mas o que a gente tem observado nesse momento, né? Que essa pressão interna ela é maior do que a pressão externa, tá? Porque a gente vem de um período mais tranquilo no mercado internacional. Então, essa pressão de aumento dos preços dos alimentos ela é muito mais por conta, né, do mercado, da economia brasileira que está aquecida, vem aquecida dos últimos trimestres, e isso tem reflexo sobre os preços, porque o nosso nível de produção também continua alto, né? Então, acaba então que a gente tem uma demanda muito maior. E do ponto de vista, né, se nós vamos continuar sendo autossuficientes em grande parte desses alimentos, sim, o Brasil é autossuficiente. Então, tanto é que nós produzimos para atender a nossa população e ainda sobra excedentes para o mercado externo. Tá? Agora, o que é importante a gente ter claro e entender dessa dinâmica de redução do custo real é que, de fato, a gente precisa de investimentos em infraestrutura. Tá? Por exemplo, as últimas notícias que gerou um certo medo, né, no setor do agronegócio com o contingenciamento do Plano Safra. Então, a gente sabe que o Plano Safra, o crédito rural, ele é um importante motor para gerar essa produção, para conseguir você montar o seu custeio, o seu investimento, você ter uma maior certeza, né, com relação à sua produção. Então, no momento que o governo ele sinaliza esse contingenciamento, você começa a passar expectativas ruins para o mercado. Então, você deixa de fazer investimentos, você deixa de fazer contratações, e isso acaba impactando os custos e isso acaba impactando o preço. Então, a gente precisa, nesse momento, de uma sinalização clara do governo que ele está comprometido com essas reformas, que ele está comprometido com, por exemplo, um ajuste fiscal tão necessário para o Brasil. Então, a gente precisa dessas políticas estruturantes. E que o Congresso também aprove esse orçamento, né, que deveria ter sido aprovado lá em dezembro do ano passado. São muitas questões. E se o assunto é preço, né, Cícero? Se a gente é líder de exportação, porque somos competitivos com produtos de qualidade, resta saber se a gente vai conseguir importar num preço que seja melhor, né, dos que a gente oferece aqui. Então, é muita equação para a gente analisar, né? Só para a gente encerrar. É uma equação difícil, mas a gente tem que lembrar que esses mercados, eles são mercados internacionais, como a gente falou. Então, se eu for trazer 1 quilo de carne de qualquer outro lugar do mundo para cá, eu vou olhar lá a cotação internacional da carne, do açúcar, do café. Então, que em geral são preços determinados pelo mercado internacional, pela oferta e demanda global dessas commodities. Então, dificilmente eu vou conseguir trazer essa mercadoria a um preço mais barato. E o governo sabe disso porque reduziu o imposto. Porque o imposto faz com que o preço artificialmente fique mais baixo. Só que como que nós vamos conseguir dar um alívio para o nosso consumidor se a gente não importa esses produtos, né? Ou importa muito uma quantidade, um volume muito baixo frente ao que a gente produz. Então, de fato, né, a redução desses impostos tem muito mais um efeito político de sinalização para o mercado do que, de fato, a gente vai sentir na prática, infelizmente. Pois é. Bom, mas foi muito importante para a gente te ouvir, Cícero. Um bom dia para você e até a próxima. Obrigado, Kelly. Bom dia para vocês. Bom dia. Obrigada mais uma vez. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.